Companheiros, eu estimo que essa mensagem chegue aos dirigentes do Flamengo. Claro que a base é o nosso entendimento aqui no blog, mas eu hoje acordei um pouquinho preocupado com o noticiário. O noticiário dá conta de que Cuéllar estaria insatisfeito no Flamengo em função da sua barração. Ele foi substituído lá contra o Atlético Paranaense e ficou no banco de reservas ontem. E as pessoas ontem, mais íntimas, comentaram que era barração sim. Não era aquela história de ser culpado em função de um compromisso mais adiante, que era uma conclusão do treinador e que ele ficaria no banco de reservas. Quero voltar no tempo e colocar para vocês o seguinte: a minha motivação para o jornalismo foi o fato do Flamengo, já era apaixonado como sou hoje, ter entendido um belo dia que deveria vender Gerson. Me pareceu uma loucura, uma coisa insana. Como é que um jogador deste, que aparece a cada 100 anos em um clube, e o Flamengo o tem, como é que o Flamengo pode imaginar abrir mão dele? Todos sabem como foi naquela decisão em que o treinador do Flamengo resolveu colocar o Gerson como marcador do Garrincha, daí nasceu a insatisfação e o resultado é que no final do filme o Flamengo ficou sem aquele que eu acredito que tenha sido o maior jogador de meio campo de todos os tempos no futebol mundial. Aquilo me transformou, fez de mim um alucinado em querer poder extravasar o que eu imaginava, o que eu estou dizendo aqui. Eu era muito jovem e imaginei que aquela sensação de impotência estava me fazendo muito mal e que eu precisava dizer isso em alto e bom som. E acabou acontecendo. Fui atrás de uma carreira que me fez muito feliz. Então, eu gostaria de chamar a atenção dos dirigentes do Flamengo para o seguinte detalhe. Por favor, acompanhe o meu raciocínio. Até então, se havia no Flamengo uma unanimidade, esta unanimidade tinha nome, Cuéllar. Eu mesmo aqui, já em várias oportunidades, coloquei que, a meu conceito, o melhor jogador do Flamengo é Everton Ribeiro. Em que pese este meu conceito, houve contestações. Eu nunca ouvi, nem li, nenhum tipo de comentário que contestasse a competência de Cuéllar. Muito pelo contrário. Havia sim, e é raro em futebol, uma unanimidade de que ele era o jogador mais importante do time do Flamengo. Apesar de não concordar, porque o meu conceito da importância tem um outro tipo de significado. Eu estou muito mais ligado ao brilho, ao talento, mas não me importa. A unanimidade é que Cuéllar era um jogador definitivamente importante para o time do Flamengo. E vencendo assim um bom tempo. Houve o jogo lá em Curitiba, em que Cuéllar foi substituído. E o treinador de lá para cá entendeu que ele deve ser reserva e não titular. E há a insatisfação clara, pública, por parte de Cuéllar. Primeira pergunta que eu coloco aqui é o seguinte: alguém acha que é anormal um jogador que até então era unanimidade, titular absoluto, de repente, da noite para o dia, sair desta condição para o banco de reserva, estar chateado? Evidente que não, a menos que tenha ele sangue de barata, o que efetivamente, pelo jeito, pelo que se lê aqui, não acontece, não tem. Ele é um ser humano normal, que tem brios e está realmente estupefato e tem todo o direito de entender que até então, como unanimidade, de repente não pode ele ir para o banco de reservas. Na condição de dirigente, eu já vivi alguns momentos parecidos. Já convivi com vários treinadores e já passei pelos dois lados. Já houve o caso de treinador que chegou no Flamengo e encantado ficou com determinado tipo de jogador que a gente já estava lá há um bom tempo e sabia que não era aquilo tudo que ele estava imaginando. Como também já aconteceu ao contrário, de jogadores que tinham extrema competência e de repente o treinador fazia um nariz meio virado para ele. E para tudo isso é necessário que se converse, não é? Que se converse. Eu cito aqui para vocês, já houve o caso no Flamengo, em 2005, quando nós lá chegamos com o Hélio Ferraz, convidados pelo presidente Márcio Braga,
numa situação muito ruim em que o Flamengo se encontrava, de quase ir para a segunda divisão, e dois jogadores extraordinários eram reservas. O Diego Souza, que é um jogador que chegou à seleção brasileira, era reserva naquele time do Flamengo. O André Santos, que brilhou, inclusive também na seleção brasileira, era reserva do Andrezinho, que era um jogador muito jovem. Ou seja, é necessário que se tenha muita calma, muito comedimento e que se converse muito. Li aqui, estupefacto também, de que já houve uma conversa do vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, com o Cuéllar, e uma conversa fria, segundo li aqui no Globo.com, e que no final da conversa o Marcos Braz teria comentado com o Cuéllar que ele arranjasse clube que fizesse uma proposta ao Flamengo. Olha, com todo respeito ao Jorge Jesus, primeira colocação que eu gostaria de fazer é a seguinte: está ótimo, comunicação muito interessante, é um treinador que pinta muito bem, é uma experiência positiva trazer um treinador europeu. Agora, o Jorge Jesus não inventou a roda. Isto aqui é um futebol consagrado no mundo inteiro e já teve profissionais, treinadores excepcionalíssimos e continua tendo. E para nós brasileiros não há grandes mistérios com relação ao futebol, até porque este aqui é o país do futebol. Este aqui, o Brasil, é o país do futebol, com várias e várias conquistas mundiais, de clubes e de seleção brasileira em várias competições mundo afora, inclusive Copa do Mundo. Então, muita calma, muita calma. O seu Jorge Jesus não descobriu a roda. Ele não está chegando em Uganda para dizer como é que se faz a coisa aqui, quem é quem. Muita calma. A minha mensagem, também com calma, vai para os dirigentes do Flamengo que entendam que não se acha da noite para o dia um jogador da eficiência do Cuéllar. Com 26 anos, tem ainda muito a contribuir para o Flamengo. Sugiro que haja uma conversa, que haja um entendimento, até porque na frente, com certeza absoluta, pelo retrospecto, pelo que nós já vimos e que o Jorge Jesus ainda não viu, ele com certeza vai fazer muita falta. Juízo, minha gente. Um abração a todos.